Bom, pessoal, nessa questão, o que a gente tem aqui? Ele diz o seguinte: qual o valor de K, né, constante de equilíbrio, numa reação onde ΔG é igual a zero, certo? Sabendo que ΔG, né, padrão, é menos 2,33 RT log de K. Então, pessoal, observe o seguinte, aí ele diz, ele diz assim, o que significa isso em termos percentuais de transformação de reagentes em produtos? Vamos lá. A gente sabe o seguinte, o ΔG de qualquer processo, ele é igual ao ΔG padrão menos RT, o Ln da constante de equilíbrio, certo? Então, o que acontece? Quando você tem o processo em equilíbrio, você não tem uma preferência de lado em que ele está ocorrendo. Ele ocorre do reagente para o produto e do produto para o reagente, não é isso? Então, o que acontece? Como não há uma preferência, está em equilíbrio, então você não tem diminuição de energia livre nem para um lado nem para o outro. O sistema está em equilíbrio. Nesse equilíbrio, eu posso dizer então que o quê? Que o ΔG é igual a zero. Então, isso aqui indo para zero, eu vou ter que ir trazendo para cá, né, pessoal? Desculpa, aqui é mais, tá, pessoal? ΔG igual a ΔG zero mais RT Ln de K. Então, esse aqui vindo para cá fica menos ΔG padrão igual a RT Ln de K. Não se preocupe aqui, né? A questão, ó, ΔG padrão é igual a menos RT Ln de K. Não se preocupe com esse 203, porque o que está acontecendo é uma mudança de base aqui. Se você fizer o log de A na base B, isso aqui é a mesma coisa de log de A na base C, certo? Na base C, vezes, dividido no caso, dividido pelo log de B na base C, tá? Você muda a base, log de A na base C, log de B na base C. Ou ainda, isso aqui ficaria ainda assim, né? Log de A na base B é igual ao log de A na base C vezes o log de C na base B. Aí você tem o seguinte, o log, desculpa, Ctrl Z, o Ln de K, ele vai ser o log de K vezes, no caso, log é na base 10, né? Então, vezes o log de 10 na base E, ou seja, o Ln de 10. E adivinha quanto é o Ln de 10? 2,303, né? Então, Ln de K é igual a 2,303 vezes o log de K. Então, é simplesmente a substituição disso aqui, tá? Então, ΔG padrão é igual a menos RT vezes 2,303 vezes o log de K, que é o que ele está dando aqui na questão, tá? Então, olha só, se o ΔG é zero, a gente tem o seguinte, ΔG zero, zero igual, esse menos RT, papapá, vem tudo para cá, né? Menos RT, 2,303, log de K. Ora, pessoal, zero sobre isso dá zero. Então, se o log de K é zero, significa que 10 elevado a zero é igual a K. Ou seja, K é igual a 1. Então, como a gente tem K produtos sobre reagentes, significa o quê? Que essa reação ela tem rendimento de 50%. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, vou passar para outra folha aqui. Vamos imaginar o seguinte, você tem aqui reagente, você começa aqui com reagente com a quantidade A e vai dar produto, que no início tem zero. Se isso aqui reage A sobre 2, aqui vai formar A sobre 2. Isso a gente estabelecendo uma estequiometria simples. Aqui vai ficar A sobre 2, A sobre 2, e a razão entre eles, o K, vai ser exatamente 1, né? A sobre 2 sobre A sobre 2. Ou seja, reagiu metade, né? Então isso aqui é um rendimento de 50%, tá, pessoal? Um rendimento de 50%. Então, nessa questão, o que ele está falando, o que ele está perguntando, é que se o ΔG é zero, o que significa em termos de percentuais de transformação? Significa que metade dos reagentes se transformaram em produto, tá? Agora, vamos aproveitar e vamos discutir uma coisa. Se o ΔG for negativo, ok? For negativo, mas for pequeno, for um valor negativo pequeno. Vamos lá, a gente tem o seguinte, vou aproveitar essa tela aqui. Você tem o seguinte, que ΔG padrão é igual a menos RT 2,303 log de K, certo? Então,
Significa que o log de K é igual a ΔG sobre menos RT 2,303, certo? Ou seja, 10 elevado... Parei, deixa eu ver se eu fiz certo. Negativo, 10 elevado a menos o ΔG sobre 2,303 RT é igual a K, né? Log de K na base 10 é igual a isso. Então, 10 elevado a isso é igual a K. Então, essa é a constante de equilíbrio. Ora, se o meu ΔG é grande em módulo, se ele é grande em módulo, significa que eu vou ter um I negativo, né? Ele é muito grande em módulo e é negativo, ou seja, o processo espontâneo, muito espontâneo, porque há um abaixamento de energia livre muito grande. O menos dessa fórmula com o menos do ΔG vai ficar positivo, e esse valor muito alto, né? Se eu mantenho isso aqui um valor mais ou menos constante, quanto mais alto for esse numerador, 10 elevado a esse número alto vai dar uma constante cada vez mais alta. Então o rendimento da reação vai ficar cada vez maior quanto mais negativo for o ΔG, né? Então quanto mais negativo o ΔG, certo? Maior rendimento. Ah, Samuel, então se ele for ainda negativo, mais pequeno, vai dar um rendimento bacana? Deve dar, razoável. No entanto, é menor do que quando você compara por um ΔG cada vez mais negativo. E se o ΔG for positivo, pessoal? Se o ΔG for positivo, esse 10 elevado a menos alguma coisa aqui, né? Vai ficar 1 sobre isso, né? Se o ΔG for positivo. Então significa que a constante de equilíbrio vai ficar cada vez menor. Vai ficar inclusive num valor abaixo de 1. Então, aí você diz, tá vendo? O ΔG positivo ainda me dá reação, tá? Mas muito pouca reação. O rendimento é muito pequeno. Então, por isso que a gente tem a posição do equilíbrio deslocada no sentido do reagente, quando não há um favorecimento de energia livre, né, pessoal? Não há um favorecimento de energia livre. Então, essa questão é interessante para você observar esse aspecto matemático aqui, tá? Então, ficar atento, ok?